Eu tenho que continuar porque o clube do Remo conseguiu uma virada sensacional no Mangueirão contra a equipe do Avaí. 2-1, uma virada além de sensacional, fundamental. O Remo tinha que vencer esse jogo, venceu, fez mais 3 pontos. Hoje é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, com a mesma pontuação da Chapecoense, 4ª colocada. Perde no critério de desempate no primeiro, que é o número de vitórias, 9 contra 7. Mas enfim, nessa luta para o acesso à Série A do Brasileirão, não pode vacilar em casa, e o Remo, em um confronto direto, o Remo vence o Avaí. Num cenário que logo a 3 minutos de jogo já era um cenário complicado, porque o Remo começa praticamente a partida perdendo. Isso e muito mais, vamos analisar no vídeo de hoje, fazer essa análise completa de como foi Clube do Remo 2, Avaí 1. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscrevam no canal, só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos abordar essa vitória azulina sobre os catarinenses. E como eu disse na introdução, amigos, uma vitória fundamental. Era um nível de pressão, acho que até uma pressão um pouco mais exagerado, tá? O Remo vive um bom momento, já vivia, empatou contra a equipe na última rodada, contra a equipe do Novo Horizontino, que é uma baita de uma equipe, tá? Venceu na rodada também, está forte nesse acesso, um grande candidato a conseguir esse acesso. Não foi um absurdo o empate, por mais que seja dentro de casa, ok, mas pegou uma equipe forte. Mas dentro de casa, como eu disse, você tem que vencer. E hoje venceu. Hoje venceu a equipe do Avaí e não podia negociar a vitória para justamente acalmar um pouco os ânimos, porque na última rodada desse primeiro turno, que já é o próximo jogo, é lá em Goiânia contra o Goiás. Então vai pegar o líder do campeonato, um jogo extremamente complicado, fora de casa, então tinha que vencer o Avaí. Venceu, chega a 29 pontos. O interessante dessa tabela de classificação é que o Remo, os 7 primeiros começa a se distanciar um pouco. Não muito, mas um pouco de um outro pelotão que está na intermediária assim, da tabela. Então é muito importante. Foi muito importante essa vitória para dar uma acalmada, o Remo chegar lá em Goiânia com uma moral até mais elevada e fazer um grande jogo contra a equipe do Goiás. O clube do Remo foi a campo com Marcelo Rangel, Natan, Camutanga, Kaique Sávio, Caio Vinícius, Jaderson Cantígio, Marrone, Davó e Pedro Rocha. A partida começou já com 1-0 para o Avaí, né? Uma falha do Kaique, e olha, é que o Kaique, eu nem vou bater tanto nessa questão do Kaique, porque o Kaique é o 5º zagueiro do clube do Remo, essa é a verdade. O Kaique vai ficar atrás do Coelho, do Camutanga, do Klaus, do Reinaldo, aí vai vir o Kaique, porque é um zagueiro que desde que chegou ao clube do Remo não tem mostrado muita qualidade de jogo. Não estou falando que é um zagueiro ruim, que é jovem ainda, tem 20 anos, não pode crescer. Lógico que pode crescer na carreira, mas nesse momento ele não tem apresentado muita confiança e muita qualidade de jogo. E ele erra de uma maneira muito infantil. Ele estava todo na bola, ele estava inteiro na bola. Ele perde em velocidade para o atacante do Avaí, que estava bem atrás, e ele não sabia se recuava para o Rangel, se tocava para o lado, se dominava, se isolava. Aí ele tomou a pior decisão, que é o quê? Ir lento para a bola, ele foi extremamente lento para a bola e tentou chutar para fora. Nisso, teve a esperteza do atacante do Avaí, que interrompeu a trajetória da bola e acabou, sem querer, fazendo o primeiro gol. Então pega esse cenário, uma falha defensiva gritante do Kaique, como eu disse, é o 5º zagueiro do clube do Remo, então isso pelo menos dá uma tranquilidade em relação a isso. Tem outros zagueiros de outro nível, outra qualidade, que estão na hierarquia do clube do Remo à frente do Kaique, pelo menos assim eu espero. Perdendo de 1-0, com a torcida pressionando, técnico sendo pressionado, como eu disse, eu acho que até uma pressão, tanto o técnico quanto o time, uma pressão um pouco exagerada, mas existe, né? Existia essa pressão. E você tinha que tentar reverter esse placar. Perdendo, como eu disse, logo no início de 1-0. E o Remo começou a atacar muito pela ponta direita e criou boas oportunidades. O Natan, lateral direito, fez uma baita de uma partida. Talvez para mim o melhor em campo, o Natan. Muito bem acionado, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, principalmente na primeira parte. Então vai se validando uma contratação boa de um jogador que deve ser titular no lugar do Marcelinho. É aquela questão que eu falo. Ah, Marcelinho tá bem e tal, contratar alguém para brigar a posição, mas se contratar alguém melhor ainda, deixa o Natan jogar como titular, porque ele hoje, para mim, ele é o titular da lateral direita do Remo, pelo que apresentou hoje. Ah, só uma partida titular.
Mas para mim, ele é o titular da equipe do Clube do Remo, aí você deixa a opinião de vocês, e o Remo ganhou muito no lado direito, principalmente desse lado direito, criando jogadas, Jadson caindo pelo lado direito também, o Remo criando boas oportunidades, criando alguns, finalizando de fora da área, tentando penetrar dentro da área, cruzamentos. Foi um Remo que o sistema ofensivo do Remo, eu vi uma movimentação mais interessante do que em outros jogos, eu vi o clube do Remo tentando criar mais, criando boas oportunidades. O problema foi realmente o sistema defensivo, tá? Porque durante a partida, um buraco no meio campo, o zagueiro, como eu falei, o Kaique, muito mal na partida. Camutanga fez outra baita partida, tá? Já tinha feito contra o Novo Horizontino e fez outra baita partida. Talvez merecendo até continuar no time titular do Clube do Remo. Não seria absurdo lá em Goiânia mesmo tendo mais opções para a zaga. O Klaus vai voltar, mas o Reinaldo ainda não. Enfim, mas mesmo quando o Reinaldo voltar e o Coelho tiver também condições de se apresentar, tiver condições de jogo, não me surpreenderia o Camutanga ser titular, porque hoje, para mim, pelo que atuou nessas duas partidas, confrontos diretos, adversários difíceis, Avaí e Novo Horizontino, ele faz jus ser titular e ele não merece sair dessa titularidade da equipe do Clube do Remo. Mas foi um sistema defensivo, quando eu falo sistema defensivo, não é o zagueiro específico, mas o sistema defensivo mais falho, deixando muita brecha para a equipe do Avaí, inclusive no segundo tempo. Tá? Então é um Clube do Remo que no ataque teve bastante movimentação e consegue sair o primeiro gol. Cruzamento da esquerda, do Caio Vinícius, o Davó, acho que o Davó foi cabeçar a bola bateu nas costas dele. Importante é que entrou, meio sem querer, óbvio, mas entrou e o Remo empatava. Era importante o Remo conseguir esse empate no final ainda no primeiro tempo, para pelo menos chegar no intervalo empatado, por no segundo tempo tentar o segundo gol. Só que aconteceu algo melhor. O Remo conseguiu a virada numa cobrança de pênalti do Pedro Rocha, que para mim não foi pênalti, tá? Não vi pênalti em hipótese alguma no Pedro Rocha. O juiz marcou, aquela questão do juiz, prejudicou o Remo lá em Goiânia, por exemplo, o Atlético Goianiense, prejudicou muito uma vitória certa do Clube do Remo. Hoje, para mim, ele erra em marcar esse pênalti. Enfim, cada um vai ter sua opinião. Mas foi marcado o pênalti, o Pedro Rocha bateu. Nem bateu tão bem assim, ao meu ver. Mas bateu, conferiu o 2-1 e o Remo vai para o intervalo com esse 2-1. E que importante essa virada, né? Para justamente aliviar um pouco essa pressão, colocar um pouco a responsabilidade de buscar um resultado no adversário. Porque isso estava acontecendo em muitos jogos. O Remo empatando, o Remo tomando gol, o Remo tendo que correr atrás e não conseguindo. Então o Remo vai para o intervalo com um 2-1, com um sistema ofensivo, como eu disse, bem, com uma boa movimentação. Alguns jogadores, a gente vai tratar aqui nas individualidades, não funcionando tão bem. E o único problema maior era na parte defensiva. No intervalo é promovido algumas substituições, né? Uma substituição, melhor dizendo, saiu o Sávio, questão física, para a entrada do Alan. E o jogo, até os seus 30 minutos do segundo tempo, era um jogo controlado pelo Clube do Remo. O Clube do Remo não atacava tanto, mas não sofria com o Avaí. O Remo conseguia administrar o jogo. Depois o Antônio Oliveira fez algumas substituições, saiu o Marrone para a entrada do Regis. O Marrone fez uma boa partida, tá? Gostei da partida do Marrone, se movimentando, tentando criar oportunidades, principalmente na primeira etapa. O Regis entrou mal. Igual ele tinha entrado com o Novo Horizontino mal, hoje também entrou mal. Saiu o Jadson, que não fez uma boa partida para a entrada do Janderson. E saiu o Cantígio, esse sim fez uma boa partida, já ganhando mais tempo. Tipo, hoje já conseguiu jogar um pouco mais. Então a tendência é essa, ele ganhar mais condicionamento físico e ele virar o titular desse meio campo do Clube do Remo e foi contratado para isso. Depois ele saiu para a entrada do Natan. Então foi o Clube do Remo que conseguiu administrar bem o jogo. Depois o Avaí teve um jogador expulso. Ou seja, era a oportunidade do Clube do Remo conseguir administrar e tentar atacar até com mais qualidade a equipe catarinense. E eu acho que é isso que faltou no Clube do Remo na segunda etapa. Faltou mais qualidade, um pouco mais de ímpeto ofensivo para acabar com o jogo. Porque por mais que o jogo fosse controlado, tivesse bem administrado pelo Remo, era uma bola. E o Avaí nos últimos 15 minutos não criou uma chance clara de gol, mas criou pelo menos duas oportunidades um pouco melhores para finalizar com perigo ao gol do Rangel. Uma dessas bolas podia entrar. No último lance do jogo foi uma falta para o Avaí, bola cruzada na área, tudo pode acontecer, mesmo com um homem a menos. Ou seja, foi o Clube do Remo que conseguia administrar, mas eu senti que faltou um pouco mais de intensidade, de ímpeto ofensivo para tentar liquidar o jogo. Deu certo hoje, mas já fica para o próximo jogo, próxima oportunidade, se conseguir liquidar o jogo, que liquide. Entendo a pressão que estavam sofrendo os jogadores do Remo, de talvez tentar atacar, sofrer um contra-ataque, acabar tomando o gol de empate. O Remo precisava vencer,
como venceu, mas faltou talvez um pouquinho isso. De algumas individualidades, como eu disse, Natan muito bem na partida, o lateral direito, para mim o melhor em campo. Camutanga, outra baita partida, para mim ele não sai dessa zaga titular do Clube do Remo no momento. Kaique, uma partida bem fraca de novo, errando no gol do Avaí. O Sávio não fez um bom primeiro tempo onde atuou. Caio Vinícius, ele deu assistência no primeiro gol, mas ele tem um problema técnico mesmo de sair jogando, né? Ele é bom mais na marcação, mas eu acho que ele até falhou em alguns momentos na marcação. Não tá encaixado, ainda não encaixou. A gente tem que levar em consideração também que o Remo jogou com os 2 zagueiros, por exemplo, reservas. Isso faz uma diferença, né? Isso a gente não pode ignorar. Jogou com 2 zagueiros reservas. Eu falei do Camutanga, que para mim é titular, mas na teoria ele é a reserva do Clube do Remo, que a zaga é Klaus e Reinaldo. Então jogou com a zaga reserva. Faz uma diferença. Mas o sistema defensivo do Clube do Remo não gostei, não me agradou. Jaderson, uma partida também abaixo, não foi aquele Jaderson que a gente está acostumado a ver. Cantígio, uma boa partida. Marrone, dos homens de ataque, ele junto com o Davó, melhores. Pedro Rocha fez o gol da virada, só que em muitos momentos ele ficou sumido da partida, mas teve alguns momentos um pouco mais de lucidez. E é esse que é o Clube do Remo que venceu o Avaí, uma virada essencial, muito importante, fazer esses 3 pontos e agora, novamente, entrar mais forte ainda nessa briga do G4 do Campeonato Brasileiro. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.